dia, boa tarde, boa noite. Essa videoaula vai começar a tratar dos crimes contra a dignidade sexual. E vamos nos ater, provavelmente durante todo o tempo, somente no crime de estupro e estupro de vulnerável. E por que essa relação estupro e estupro de vulnerável? Já visto que o 213, o estupro está previsto no 213 e o estupro de vulnerável 217A. Porque há uma interligação muito próxima entre os dois crimes, entre as duas estruturas típicas, e conhecer a fronteira desses dois tipos penais é importante para compreendê-los. Vamos lá. O estupro consiste em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Primeiro, então, há de saber o seguinte: o que é conjunção carnal e o que é ato libidinoso. O ato libidinoso é o ato suficiente necessário à satisfação da própria lascívia. Lascívia é desejo sexual. É claro que a conjunção carnal é uma hipótese de ato libidinoso. E a conjunção carnal consiste em introdução do órgão sexual masculino no órgão sexual feminino. Então, a cópula vagínica é uma conjunção carnal. A cópula anal é um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, qualquer ato suficiente e necessário à satisfação do desejo sexual, do libido, é um ato libidinoso, que pode ou não ser cópula vagínica. Bom, esclarecido isso, vamos pensar, mas o crime de estupro é ou consiste na cópula vagínica ou qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal? Não. A cópula vagínica, a relação sexual, é algo irrelevante para o direito penal, salvo quando praticado por meio de constrangimento, e esse constrangimento deve ser realizado por modos de execução específica, qual seja, mediante violência ou grave ameaça. O que é violência? Violência é emprego de força física. O que consiste a grave ameaça? A grave ameaça não é a força física, mas é a promessa de um mal injusto e grave. É a coação. Ora, então, no crime de estupro eu tenho um constrangimento à cópula vagínica ou a qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal, desde que esse constrangimento seja realizado mediante o emprego de força física ou pela promessa de um mal injusto e grave. Bom, visto isso, nós podemos então testar essa estrutura típica em um caso que ganhou a imprensa e que causou significativa comoção, vendo dizer o seguinte, ou consistindo no seguinte: um indivíduo dentro de um ônibus, aproveitando-se de que uma senhora estava dormindo nesse ônibus, estava viajando, mas cochilou no ônibus, e ele se colocou atrás dela e ejaculou no pescoço dela. Pelo que consta na imprensa, não houve qualquer contato físico entre eles. Quando a senhora obviamente acordou indignada, certamente, e isso causou a indignação de todos que estavam dentro do ônibus, por óbvio, esse indivíduo foi preso e o juiz colocou o indivíduo, relaxou a prisão em flagrante delito, dizendo que não houve crime de estupro. Imediatamente causou uma comoção tremenda e todos se questionavam, ora, mas como não houve crime de estupro? Um ato tão repugnante quanto esse não é estupro? Não, não é. E veja por quê. O crime é constranger alguém. E eu lembro que nas aulas de penal, quando isso aconteceu,
Na aula subsequente eu quase não dei aula, né? Porque a sala inteira se questionava se o juiz estava correto ou não. Mas veja, constranger alguém, e eu me lembro de um aluno dizendo, olha, mas ela foi constrangida. Não há dúvida. Mas o crime não é constranger. O crime é constranger mediante violência ou grave ameaça. Houve violência? Não. Ele não usou de força física contra aquela mulher em momento qualquer. Houve grave ameaça? Não. Ele não prometeu a ela nenhum mal injusto e grave. Ela foi vítima praticamente de uma emboscada. Ela estava dormindo quando esse indivíduo se aproveitou de que ela estava indefesa e ejaculou no seu pescoço. Ele constrangeu alguém a permitir que com ele praticasse ou a praticar mediante violência ou grave ameaça, não. Então você retira o elemento violência ou grave ameaça, cai a tipificação do artigo 213 do Código Penal. Por isso aquele juiz determinou a soltura daquele indivíduo. Tempos depois, e não foi muito tempo, ele na rua fez exatamente a mesma coisa em um outro ônibus. Só que dessa vez a vítima parece que percebeu o movimento do indivíduo, tentou se levantar. Quando tentou se levantar, ele, usando de força, segurou a vítima. Pronto. Quando ele usou de força e segurou a vítima, ele constrangeu alguém mediante violência. Foi preso pela prática do crime de estupro. Eu não vi o caso e não conheço o processo. Eu sei disso só pela imprensa. E as informações que nos chegam pela imprensa, não se sabe se corresponde ao que está ou a informação ou a realidade dos autos. Mas parece que esse indivíduo verificou-se que ele era portador de sofrimento mental. Bom, mas o que eu queria que vocês percebessem, então, que o constranger alguém é sempre mediante violência ou grave ameaça. Houve uma discussão muito interessante uma vez de uma advogada de direito de família que levantou o seguinte questionamento. Conversando comigo, ela contava de um caso que ela havia acompanhado e questionou, olha, isso é estupro? Uma mulher parece que tinha um casamento e não se sabe por quê, ou por uma questão, não sei se de qual ordem, médica, etc., ela não tinha mais qualquer tipo de libido. E o marido dizia a ela, se você não manter relação sexual comigo, eu vou terminar o casamento. E essa senhora acabou, segundo o relato, mantendo a relação sexual sem desejar, porque também não queria que o relacionamento acabasse. E aí veio a discussão. Isto é crime de estupro? Ora, isso é uma insensibilidade completa desse indivíduo. Certamente ele não merece continuar casado com ela. Não há a menor sombra de dúvida que o ato dele é repugnante, mas o que nós estamos verificando aqui não é isso. Nós estamos verificando se o ato praticado por ele se encaixa no tipo penal. Ele constrangeu a sua esposa? Sim. Mas ele constrangeu mediante violência? Não. Ele constrangeu mediante grave ameaça? Terminar um casamento é grave ameaça? Olha, é muito difícil a gente dizer acerca de certezas, né? Certezas sobre essa ou aquela posição jurídica. Mas não me parece ser grave ameaça. Duas pessoas não são obrigadas a se manter casados, seja a ruptura, ou tenha a ruptura, o motivo que for. Então o indivíduo pode simplesmente dizer eu não quero continuar casado, ou ela pode simplesmente dizer eu não quero continuar casada,
Porque não quero. Ou seja, o motivo neste caso aqui não é um motivo nem um pouco nobre, né? Ele é completamente insensível em relação ao problema vivido pela mulher, coloca praticamente um ultimato para o término de uma relação que para ela era cara. Não devia ser, né? Depois de um comportamento dele, mas era. Ora, mas isso é grave ameaça? Me parece que não. A grave ameaça eu tenho a promessa de uma violência, a promessa de algo injusto e grave. Terminar o relacionamento não é injusto. Cada um pode terminar, seja lá por que razão que seja. Ninguém é obrigado a se manter casado, casada ou em união estável com quem quer que seja. Repito, o motivo demonstra uma insensibilidade tremenda dele. Agora, vai dizer que é uma grave ameaça? Não me parece ser um mal injusto. Por mais que para aquela pessoa fosse grave terminar um relacionamento. Bom, visto isso, vão dizer, eu escolhi esses dois exemplos exatamente para que vocês façam o seguinte exercício. Por mais que o caso, nossas consciências demandem ou diga ser necessário uma punição, por mais que a gente diga, olha, a conduta daquele indivíduo, daquela pessoa foi nefasta, reprovável, repugnante, por mais que seja assim, e eu escolhi esses dois casos por causa disso, porque são condutas repugnantes e reprováveis. Quando você vai avaliar a questão do ponto de vista técnico, você tem que se ater ao tipo penal. É o tipo que vai dizer o que pode nos servir de guia para dizer que aquele comportamento imoral, repugnante, pode ou não ser sancionado com a pena privativa de liberdade. O princípio da reserva legal, ou melhor, o princípio da legalidade, do qual derivamos três outros, reserva legal, taxatividade e anterioridade, esse princípio para o penalista é algo extremamente caro. O penalista prefere dormir com o demônio a admitir minimamente a ideia de ruptura com o princípio da estrita legalidade. Então, esses dois casos que mencionei a vocês, a resposta seria: a conduta não se enquadra no artigo 213 e, portanto, não é um crime de estupro. Bom, eu queria que vocês fizessem uma relação muito próxima do artigo 213, que é o estupro, com o artigo 217, letra A. Olha que interessante. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Significa dizer, se eu mantenho conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com uma pessoa menor de 14, isso já é crime, mesmo que o menor de 14 queira o ato sexual. Mesmo que o ato sexual seja consentido, pouco importa. Se a pessoa tem 13 anos, 11 meses e 29 dias, eu tenho estupro de vulnerável, com uma pena mais severa do que o estupro real, que é de 8 a 15 anos. É importante ter em mente que, se mantenho relação sexual com menor de 14 anos, pouco importa se a relação é consentida ou se é mediante violência ou grave ameaça. A pena reservada a isto é de 8 a 15 anos de reclusão. O interessante consiste, e o problemático, consiste no parágrafo 1º do 217, letra A. Veja só o que ele vem dizendo. Incorre na mesma pena quem,
pratica as ações descritas no caput. Que ações são essas? Atos libidinosos, conjunção carnal. Com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Olha, você já deve ter visto notícias de jornal de indivíduos que, tendo a missão de cuidar de doentes que estão internados em CTI e inconsciente, aproveita do ato da situação de inconsciência para, com esses indivíduos, manter atos libidinosos e ou conjunção carnal. Isso é estupro vulnerável, na forma do parágrafo 1º. Ora, mas fulano não ofereceu resistência. Peraí, não podia oferecer resistência. Se ele não podia oferecer resistência, se ele não tinha capacidade de... quem não tem a capacidade de dizer sim de forma livre e consciente, é claro, ou seria sujeito passivo do crime de estupro de vulnerável. Ora, mas aqui vem outras questões um pouco mais controvertidas, ou situações de uma penumbra maior. É possível manter atos libidinosos e ou conjunção carnal, como, por exemplo, um beijo lascivo. O beijo lascivo é diferente do beijo... O beijo lascivo é o beijo de língua. O beijo não lascivo é o selinho. Essa seria a distinção para ficar clara a compreensão de vocês. Se eu mantenho, se eu dou um beijo lascivo em uma pessoa que está embriagada, isso é crime de estupro de vulnerável? Depende. A embriaguez retirou, e aí é difícil verificar isso, a embriaguez retirou do indivíduo a capacidade de oferecer resistência? Ou seja, o indivíduo está completamente embriagado, ou ele está sob o efeito do álcool, mas não perdeu consciência daquilo que faz. Ora, se perdeu consciência daquilo que faz, é estupro. Se o indivíduo está, ou se a pessoa está só um pouco alta, ou sob o efeito de álcool, mas sem perder a consciência daquilo que faz, sem perder a ideia do que seja ato sexual, então seria algo irrelevante para o direito penal. Veja o que a lei diz, ou por qualquer outra causa, embriaguez, não pode oferecer resistência. Então não é a embriaguez que leva à possibilidade do estupro vulnerável. É a embriaguez que retira do indivíduo a capacidade de oferecer resistência ao ato sexual. Olha, vejamos a outra hipótese, ou vamos pensar. A deficiência mental, o indivíduo portador de sofrimento mental, isso retira dele, isso subtrai dele a capacidade de manter uma vida sexual ativa e saudável? Aqui nós podemos verificar um dispositivo legal que vai nos trazer algumas questões interessantes. Repara só, o artigo 6º do Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, acredito que 6º, vem dizendo, é o 6º mesmo, vem dizendo o seguinte, abre aspas, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos. A questão toda que se levanta seria o seguinte:
Todo indivíduo portador de sofrimento mental, nos termos do artigo 6º, pouco importa o nível, porque o artigo 6º não faz nenhuma gradação, tem direito de exercer ou pode exercer os seus direitos sexuais e reprodutivos. Aí eu questiono, mas é qualquer nível de sofrimento mental? Trago para vocês um exemplo. E aqui eu queria que vocês avaliassem se o artigo 6º do Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência está correto ou precisa, na sua interpretação, ser mitigado. Eu tenho uma menina de 12 e uma de 2. Quando a de 12 tinha 2 anos, foi lá em casa nos visitar a filha de uma amiga de minha mãe, portadora de síndrome de Down. E hoje ela tem uns 50 anos, e hoje as crianças portadoras de síndrome de Down, elas já nascem com um atendimento tão próximo e com um acompanhamento médico que lhe permite ter uma vida adulta mais independente do que aquele indivíduo portador de síndrome de Down que nasceu há 50 anos atrás. E eu não sou médico, eu não sei o nível, se há níveis distintos, enfim. O certo é que a minha menina de 12, que à época tinha 2, estava brincando com a filha da amiga de minha mãe. As duas estavam brincando de boneca. Eram 2 crianças. Ela, à época, com 40 e poucos anos. Num certo momento, uma embirrou com a outra. Ou seja, uma criança de 40 embirrou com a outra criança de 2. Motivo: a de 2 queria a boneca que a de 40 achava tinha mais carinho, tinha mais cuidado. Foi preciso a minha intervenção. Chega lá dizendo: ô Clarinha, não pega a boneca, porque ela não quer, você também tem os seus brinquedos que você não gosta de emprestar, então respeita ela. E aí a outra desfez a briga e as duas continuaram brincando normalmente. Aquela pessoa, ela é uma criança. Você admitir que ela tem. E aqui falo isso, evidentemente não é em tom pejorativo. Eu acho que o belo dela, eu acho que a coisa mais bonita dessa pessoa é a simplicidade e a inocência dela aos 40 anos, mas uma simplicidade e uma inocência de uma criança de 2. Até hoje eu fiz a interdição dela lá atrás, e até hoje não só a mãe, como ela é uma grande amiga da família. Ela, quando a minha segunda menina nasceu, ela foi lá visitar também, me ligou dizendo: eu vou lá visitar, mas eu gosto muito de coxinha, tá? Eu falei: entendi. Ela, da boca do forno, tá? Eu falei: perfeito, sem problema, pode ficar tranquilo que estará lá. Então, aí você veja, ela pode exercer direitos sexuais, ou se ela exercer, o indivíduo maior e capaz que com ela mantém relação sexual não está se aproveitando da inocência dela, assim como se aproveitaria de uma inocência de uma criança de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Então, eu não sei se o artigo 6º andou muito bem ao não estabelecer gradações. Eu não tenho dúvidas que a intenção do legislador foi a melhor possível. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu também não tenho dúvidas que a intenção foi garantir o exercício de direitos sexuais e reprodutivos, inclusive de casar-se. E há determinados níveis de sofrimento mental que não se obsta ou que não se impediria
o direito ao casamento, à união estável e ao direito sexual reprodutivo, mas há necessidade de, no caso concreto, realizar uma gradação. Porque se você lê o artigo 6º de forma absolutamente literal, você vai concluir que esta, eu digo menina porque brinca com a minha filha, mas essa pessoa portadora de síndrome de Down poderia exercer direitos sexuais e reprodutivos? Um autista em nível mais elevado pode exercer direitos sexuais e reprodutivos? Aquele que não tem um nível de fechamento dentro do seu próprio ser, que não que seriam os níveis mais drásticos de autismo, poderia, ou aquele que com ele ou com ela mantém relação sexual, estaria se aproveitando de sua incapacidade de compreender a realidade que o cerca? Me parece que a segunda opção é a mais crível. Então, nós precisamos ler o artigo 6º e conjugar, do Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, e conjugá-la com a noção de vulnerável do estupro de uma forma cautelosa. Acredito que a verificação da vulnerabilidade há de ser verificada no caso concreto e não simplesmente passar uma régua dizendo a deficiência não afeta a capacidade civil para o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. Também sei que há indivíduos que agora, portadores de sofrimento mental, mas que receberam um atendimento desde dos primeiros meses de vida. Eles, portadores, mais uma vez, de síndrome de Down, têm uma vida quase que completamente independente. Alguns independentes. Que bom! Ora, é possível que esses indivíduos tenham direitos sexuais e reprodutivos? Sim. Ora, e que sejam, e que os exerçam de forma ampla, saudável, como bem escolher. Casem-se, namorem, mas desde que não haja, e aí é que é a preocupação da lei penal, desde que há o sofrimento mental, não retire dele a capacidade de compreender o que vem a ser ato sexual, porque senão ele pode estar vulnerável em relação a outra pessoa, que se aproveita de seu ato ou de sua situação de inconsciência ou de vulnerabilidade. Eu sei que isso uma vez eu vi um programa de televisão, um casal portador de síndrome de Down, ela em casa estudando e ele trabalhava na imprensa oficial. Tinha um certo suporte dos pais, mas viviam num apartamento os dois sozinhos, mantinham uma vida praticamente independente. Por que eles não podem se casar e manter uma vida sexual ativa? Claro que podem. O meu questionamento aqui é em relação à inexistência de gradação posta no artigo 6º do Estatuto do Deficiente. O Código Penal faz essa gradação. Porque, veja, ele não impede que a enfermidade ou que a pessoa portadora de enfermidade ou doença mental tenha uma vida sexual ativa. Ele diz que não pode manter relação sexual com quem tem enfermidade ou doença mental, que retira, elimina o necessário discernimento para a prática do ato. Se há sofrimento mental, mas isso não elimina o necessário discernimento para o ato, então, é claro, não há crime no ato ou no ato libidinoso ou na conjunção carnal. Acredito que conseguiram perceber a relação entre o estupro, 213, e o 217, letra A. É claro que o crime de estupro ele vai levar a alguns questionamentos
interessantes, como, por exemplo, existe o tal estupro culposo. Isso vai ser um dos assuntos da nossa live de quarta-feira próxima. Espero que vocês tenham gostado da abertura que foi feita pelo nosso diretor, o professor Hermes, mas na próxima aula, na próxima live, na quarta-feira, cada um dos professores de penal vai pegar um assunto, fazendo uma retrospectiva do ano, algum assunto de direito criminal que chamou mais atenção. Um deles é a discussão sobre a existência ou não de estupro culposo. Já lhes adianto que é possível, ou há uma hipótese de estupro culposo, que os professores de penal sempre citavam isso como, na verdade, estupro culposo não é crime, né? Não é tipificado, mas que sempre citavam isso como um exemplo do estupro, uma hipótese do estupro vulnerável. Imagine, o indivíduo mantém relação sexual com uma pessoa de 13, mas essa pessoa de 13 estava num local, numa boate, onde só poderia entrar maiores de 18, tinha corpo já formado e, pela conversa, pela maturidade, não poderia levar ou permitir que se suspeitasse que era maior de 18 anos. No entanto, tinha 13 anos e meio. O promotor conclui que o autor do fato poderia ter tido mais cuidado, mais cautela para verificar a idade da pessoa com quem ele estava mantendo relação sexual. Ora, isso então seria crime de estupro de vulnerável? Não, porque não há dolo em manter relação sexual com menor de 14 anos. Houve somente uma negligência e não um dolo, e a negligência ou a culpa não é tipificada na hipótese do estupro de vulnerável. Então, isso é só uma palha para que a gente discuta ou para que a gente verifique a hipótese de estupro de vulnerável culposo, e um dos professores da live vai falar sobre o caso da Ferrer, e também levanto um questionamento para que vocês reflitam. É possível o estupro virtual? Tem decisões isoladas, mas tem decisões isoladas dizendo que é possível o estupro pelo olhar, à distância. Ou seja, você constrange alguém à prática de ato libidinoso e a observação deste ato libidinoso, mas sem encostar na vítima, ou seja, a própria vítima pratica ato libidinoso nela mesma e o autor somente observaria. É possível dizer que isso é crime de estupro? Algumas decisões já têm dito que existe estupro virtual, mas isso eu acho que nós devemos debater no nosso próximo encontro, e podemos também conversar e tirar dúvidas sobre isso ou na segunda-feira à noite, hoje, quando nós vamos ficar no horário da aula. O prazo para que vocês entrem na sala de aula vocês já sabem, 20 minutos. Tendo alguém lá, eu fico tirando dúvida. Não posso dar matéria nova, vocês já sabem disso também. Agora, se vocês quiserem levar as pesquisas que fizeram sobre estupro virtual, se é possível ou não, eu estarei lá para conversar com vocês. Bom, nossa videoaula de hoje, então, foi sobre estupro e a fronteira do estupro com o estupro de vulnerável. No nosso próximo encontro, nós vamos tratar ou vamos cuidar do artigo 215, que trata da violação sexual mediante fraude. Vamos tratar do 215A, do 216A
que é o crime de assédio sexual. E boa semana, bons estudos para vocês e espero vocês de novo na live do professor, do canal do professor Haddad, onde um dos assuntos será a possibilidade ou não, teórica, é claro, do crime ou da culpa no estupro de vulnerável e, com isso, a verificação da atipicidade de uma situação como essa. Bom, com isso, um abraço a todos, boa semana e bons estudos.